Gálatas capítulo 1. Eu não vou ler todo o texto, porque nós vamos lendo o texto no decorrer da exposição. Mas eu convido você a que se coloque de pé. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 9, todos juntos. Depois nós vamos acompanhando o texto da exposição à medida que ouçamos a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos ler todos juntos do versículo 6 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Pai, fala ao nosso coração. Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o nome de Jesus. Como bem disse meu presbítero João Francisco aqui antes do culto, ele disse: o pastor vai tirar férias no corpo, mas a mente vai ficar pulando o tempo inteiro. E ó Deus, o Senhor me deu uma série de mensagens enquanto estávamos nas férias. Uma visão para expor Gálatas à nossa igreja. Tudo com o objetivo de que nossa igreja esteja cada dia seguindo o cerne da fé, o compromisso com Jesus, firmada no Evangelho do Senhor. Deus, eu quero pedir que o Espírito Santo que inspirou a Escritura, que Ele abra o entendimento e o coração do Teu povo nessa manhã. Eu quero pedir que Ele encha a nossa vida enquanto ouvirmos a Tua palavra. Que nós percebamos a presença graciosa de Jesus aqui. Que o nosso coração aqueça, Deus. E que o nosso compromisso, Pai, seja renovado contigo, enquanto ouvimos a exposição da Tua palavra. Oh Deus, muito obrigado pela vida eterna, pelo perdão de pecados, porque fomos aceitos, amados e recebidos em Jesus. Obrigado, Pai, porque o Teu coração para conosco jamais muda. Tu não nos abandonas. Apesar de nossos pecados, Tu não abres mão de Tua misericórdia. Tu deste Cristo por nós. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos entregues na Tua mão. Fala conosco, Senhor. Aquece o nosso peito, abençoa a nossa vida e nos transforma pelo poder do Evangelho. Pai, eu creio no Espírito Santo, Pai, e eu creio no Senhor e no Filho. Teu povo também crê. Fala conosco, nós te imploramos, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Amados amigos e irmãos, se a igreja tivesse que abrir mão de quase tudo que ela faz, de quase tudo que ela tem, de todo o seu tesouro, qual é o único aspecto do qual a igreja de Cristo Jesus não poderia abrir mão? Qual é o único aspecto do qual a igreja de Cristo não pode abrir mão? Sob pena de deixar de ser igreja, se abrir mão deste aspecto? Alguns estão respondendo. A resposta de Paulo nessa carta, irmãos, é que a igreja não pode abrir mão do Evangelho. O Evangelho é o centro de tudo. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus. O Evangelho é o fundamento da nossa fé. O Evangelho não é somente o ABC da vida cristã, mas ele é o A a Z da vida cristã. A igreja de Cristo nunca, jamais pode abrir mão do Evangelho. E olhando para este texto da palavra de Deus, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo uma carta às igrejas da Galácia,
que são fundadas em sua primeira viagem missionária. São as igrejas de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Paulo esteve ali provavelmente no ano 49 depois de Cristo. E pouco depois que ele esteve ali, provavelmente antes do concílio de Jerusalém, saíram de Jerusalém alguns membros da igreja que eram judeus, dizendo que a salvação não era somente pela graça, que Paulo tinha pregado de maneira equivocada na região da Galácia. Para que você fosse salvo, além de crer em Cristo Jesus, você precisava obedecer os princípios da lei, e você que é homem tinha que se circuncidar. Você não era salvo somente pela fé em Cristo Jesus, você era salvo pela fé e pelas obras juntamente com a fé. E para ser salvo era necessário se tornar judeu e obedecer os princípios da lei judaica. E essa mentira estava colocando a existência das igrejas da Galácia em risco. Então, provavelmente, aqui no final da primeira viagem missionária, estando em Antioquia da Síria, Paulo escreve essa carta, amados irmãos, para confrontar os Gálatas, porque eles estão se afastando do Evangelho, para fortalecer a fé deles e para chamá-los a olhar para Cristo Jesus. E nesse primeiro capítulo dessa carta, que nós vamos expor nos próximos domingos, Paulo é usado por Deus, usado pelo Espírito Santo para falar com aquela igreja, mas não somente para falar com aquela igreja, para falar comigo e com você. E qual é a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração nessa manhã, pastor? A mensagem do Senhor para o nosso coração nessa manhã é simples: não abra mão do Evangelho. Não abra mão do Evangelho. Essa é a mensagem desse primeiro capítulo. Essa é a mensagem do Senhor para a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, para mim como pastor, para toda a nossa liderança, para cada membro, para cada uma das nossas famílias. Nunca abra mão do Evangelho. E ao olharmos para o texto da palavra de Deus, ela dá razões pelas quais nós não devemos abrir mão do Evangelho. E eu vou apresentar a vocês nessa manhã 4 razões pelas quais nós não devemos abrir mão do Evangelho. Se você já quiser anotar aí para acompanhar depois, a primeira razão é a seguinte: não abra mão do Evangelho por causa da sua mensagem. Em segundo lugar, não abra mão do Evangelho por causa da sua superioridade. Em terceiro lugar, não abra mão do Evangelho por causa da sua origem. E em último lugar, não abra mão do Evangelho por causa do seu poder. Não abra mão do Evangelho. Inicialmente o nosso texto nos diz: não abra mão do Evangelho por causa da sua mensagem. Você vai acompanhar o sermão de Bíblia aberta comigo. Se você olhar comigo no início da carta, você vai ver Paulo se apresentando. Ele se apresenta como embaixador de Cristo Jesus apóstolo. E ele fala que não foi enviado de parte de homens. Ele diz: nem por intermédio, não de parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E ele vai então saudar as igrejas da Galácia, dizendo: graça e paz a vós outros. Mas ele não a saúda sozinho, diz o versículo 2: e todos os irmãos, meus companheiros, a igreja da Galácia, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E depois desta breve saudação, Paulo então já entra no cerne da mensagem do Evangelho. Em primeiro lugar, então, ele diz: não abra mão do Evangelho por causa da sua mensagem. E a primeira característica da mensagem do Evangelho que ele mostra para nós é que o Evangelho revela quem nós somos. Se você olhar no versículo 4, ele diz assim: o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. O Evangelho revela que nós somos pecadores. E pecador, amado irmão, não é alguém que cometeu alguma falhinha besta, não. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o mundão, que nós éramos filhos da ira de Deus, que nós andávamos debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência do diabo. Quem não tem Jesus está morto nos seus delitos e pecados. Quem não tem Jesus é filho do diabo, anda conforme esse mundo e está debaixo da ira de Deus. Não abra mão do Evangelho por causa da sua mensagem. Ele revela quão pecadores nós somos. Mas não abra mão do Evangelho por causa da sua mensagem, além de revelar
o que nós somos e o que nós fizemos. O Evangelho revela o que Cristo fez. Versículo 4 ainda, se você acompanhar, vai dizer: o qual a si mesmo se entregou. O qual a si mesmo se entregou. Cristo se entregou. Ele deu a sua vida voluntariamente na cruz do Calvário para pagar os teus, os meus, os nossos horríveis, feios e tristes pecados. É por isso que Isaías pintou o quadro 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos sarados, nós fomos curados. Não abra mão do Evangelho por causa da sua mensagem. A sua mensagem revela quem nós somos, mas revela o que Cristo fez. Ele se entregou, Ele amou você, Ele deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, para te reconciliar com Deus, para te dar paz com Deus, para te dar vida eterna, para te dar a bênção da justificação, para que você seja adotado como filho de Deus. Não abra mão do Evangelho por causa da sua mensagem. Mas essa mensagem, além de revelar quem nós somos e o que Cristo fez, ela revela o que o Pai fez. O versículo 1 diz assim: Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus foi crucificado numa cruz e morreu, mas o Pai, através do Espírito Santo, o ressuscitou. Então você não serve a um Senhor que está morto. Você não serve a um Senhor que está na cruz. Há alguns cristãos reformados que gostam de usar a cruz como adereço. Eu não tenho problema nenhum com isso, desde que Jesus não esteja naquela cruz. Porque o nosso Jesus não está na cruz. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Eu me lembro quando eu era menino, converteu-se Nelson Ned, e houve um grande abalo na igreja brasileira. Nelson Ned viajava os interiores, o Brasil inteiro, dando seu testemunho e fazendo shows. E ele tinha uma música assim que dizia: aquela imagem de um homem acabado, ensanguentado, pendurado numa cruz, que todo o povo fica olhando emocionado e enganado. Todos dizem que é Jesus. O meu Jesus é o Rei da glória e majestade, que sabe tudo, tudo pode, tudo vê. Só Jesus Cristo é a única verdade. Jesus te ama e Ele quer salvar você. E no coro ele diz: Jesus está vivo, Jesus é vencedor, Jesus está vivo, Jesus é o meu Salvador. O Pai ressuscitou Jesus dos mortos. Você não serve a um Senhor derrotado. O seu Senhor venceu a morte, está assentado à direita de Deus Pai. Oh, que mensagem maravilhosa! É a mensagem do Evangelho. Não abra mão do Evangelho por causa da sua mensagem. Ela revela quem nós somos, ela revela o que Cristo fez, ela revela o que o Pai fez, mas ela revela o propósito da salvação. O versículo 4 diz que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. E ao falar deste mundo perverso, irmãos, está falando da filosofia pecaminosa desse mundo. O texto diz que Cristo morreu para nos desarraigar. A ideia de desarraigar é enraizados, que nós estamos enraizados no espírito desse mundo, e o mundanismo e o pecado estavam enraizados em nosso coração. Então, quando Cristo morre, ressuscita e nos salva, Ele nos arranca do mundo, e Ele arranca o mundo de nós. Ele quer nos desarraigar da escravidão do pecado. Ele quer nos dar uma vida de perdão, de vida eterna, de paz e de alegria na presença de Deus. O Senhor quer tirar você do mundanismo e quer tirar o mundanismo da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer mudar você de dentro para fora. Não abra mão do Evangelho.
Por causa da sua mensagem, o seu propósito é salvar você e desarraigar o mundo da sua vida. Mas não abra mão do Evangelho por causa da sua mensagem, porque ela revela quem você é, revela o que Cristo fez, revela o que o Pai fez, revela o propósito da salvação, mas revela o soberano da salvação. Diz o versículo 4 ainda, que tudo isto foi feito segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Que nenhum de nós podia salvar-se a si mesmo. Se dependesse de nós, nós continuaríamos a caminhar a passos largos para o inferno. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se nós somos salvos é porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. É como diz Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. E qual é o propósito final de tudo isso, pastor? O versículo de número 5 diz: a quem seja glória pelos séculos dos séculos, amém. Paulo diz, corroborando com esse texto em Efésios 1:6, que ele faz isso para o louvor da glória de sua graça, a qual ele nos concedeu gratuitamente no amado. A mensagem do Evangelho é mensagem de salvação. E quando você é salvo, porque você não tem a capacidade de salvar a si mesmo, é como ele diz aqui, que somente a Deus será dada a glória pelos séculos dos séculos, amém. Não abra mão do Evangelho, por causa da sua maravilhosa mensagem. Tudo aquilo que Paulo falou aqui, ele resume em 1 Coríntios 15, 3 e 4, quando diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A mensagem do Evangelho tem o poder de libertar você do império das trevas e trazer você para o reino do Filho do amor de Deus. Essa mensagem tem o poder de te reconciliar com o Pai, de te dar a bênção de nascer de novo, de te dar a vida eterna, de fazer você crescer em santificação e de fazer você viver todos os dias para a glória de Deus. Sabem por quê, irmãos? Eu não tenho o poder de transformar ninguém. Nenhum de nós aqui tem o poder de mudar o coração de ninguém. É somente o Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, que ressuscita mortos, que transforma pecadores, que abençoa a vida, que dá a vida eterna, que restaura a igreja e que reaviva o nosso coração. É por causa disso que nós nunca jamais podemos abrir mão do Evangelho. Em primeiro lugar, o texto nos diz: não abra mão do Evangelho, por quê? Por causa da sua... Não entendi, não abra mão do Evangelho por causa do quê? Por causa da sua mensagem. Mas o texto continua a falar conosco nessa manhã. E ele diz: não abra mão do Evangelho. Por que razão, pastor? Por causa da sua superioridade. Não abra mão do Evangelho por causa da sua superioridade. Paulo está meio indignado com os Gálatas, irmãos, porque tem aproximadamente 1 ano e meio ou 2 que ele plantou a igreja e eles já estão se desviando. É claro que as pessoas falavam que o pessoal da Galácia era meio volúvel, mas ele está muito chateado com eles e ele os confronta dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Como é que vocês fazem isso, pessoal? Como é que vocês estão abandonando o Evangelho? Mas ele também reconhece a atuação dos falsos mestres. Ele diz: o qual não é outro, eu sei, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Eles chegavam lá dizendo: não, a interpretação de Paulo é que você é salvo pela graça, mas a outra interpretação você tem que fazer as obras. É por isso que Paulo diz que ele é apóstolo não enviado por homem. O Evangelho veio de Deus, ninguém pode questionar o apostolado dele. É por causa dos falsos mestres. E ao nos apresentar a superioridade do Evangelho, depois de confrontar os Gálatas e reconhecer a ação dos falsos mestres, Paulo então mostra a supremacia do Evangelho. Ele diz aqui no versículo de número 8 e versículo 9, leiam todos comigo, eu vou ler o 8 e a igreja 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu,
vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Vocês o 9. Paulo está apresentando aqui que o evangelho é supremo e superior a tudo que existe. Ele diz o seguinte: ainda que nós mesmos, Paulo está dizendo, ainda que eu, apóstolo, ou qualquer um dos outros apóstolos, ou qualquer pastor, ou qualquer pregador, ou qualquer evangelista, ou qualquer presbítero que apareça pregando qualquer outro evangelho, tem que ser considerado maldito. Paulo está dizendo que o evangelho é autoridade acima dos apóstolos. Mas ele diz mais, mas ainda que nós, qualquer um dos apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, ainda que apareça um anjo e diga: olhe bem, eis o que te digo, a salvação não está somente pela fé em Jesus. Paulo está dizendo que esse anjo deve ser considerado maldito. Paulo está dizendo, irmão, que a suprema autoridade na igreja é o evangelho de Cristo. Mais do que os ministros humanos, mais do que anjos, mais do que qualquer ministério, a primeira prioridade da igreja de Cristo Jesus é o evangelho. E se caso nós tivermos dúvidas, ele repete, ele diz: assim como já vos dissemos, e eu agora repito, se alguém prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. É por isso, irmãos, que nada na igreja para nós substitui o evangelho. Nós, como reformados, temos uma tradição, nós temos uma belíssima confissão de fé, nós temos catecismos, mas a autoridade suprema da igreja não são eles. Eles têm uma autoridade derivada. A autoridade suprema da igreja é o evangelho revelado na palavra de Deus. A supremacia da igreja é o evangelho. Não existe, amados irmãos, nada mais importante na igreja do que o evangelho. E Paulo está dizendo para eles: nenhum pregador, nenhum anjo, nem qualquer pessoa, ninguém pode aparecer dizendo que existe qualquer coisa mais importante na igreja do que o evangelho. Veja bem que Paulo está repetindo. Pastor, por que ele repete tanto, hein? Quem aqui já trabalhou em banco? Levante a mão. Não precisa, não quero comprometer você não. Como é que os bancos ensinam os bancários a identificarem notas falsas? Ensinando eles a observar as verdadeiras. Eles colocam a verdadeira, faz o cara estudar a marca d'água, a linha, ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 20, 1000, 5000, não sei o quê. De repente, quando ele está contando, aparece uma falsa, ele bate o olho, ele sabe na hora. Por quê? Porque ele foi tão impactado, tão treinado para saber o que é verdadeiro, que quando aparece o falso, ele identifica na hora. É isso que Paulo está fazendo com os Gálatas. Ele está repetindo o evangelho, para que quando alguém aparecer dizendo existe coisa mais importante que o evangelho, vai, pode parar. O que é mais importante na igreja de Cristo é o evangelho de Jesus. Eu quero perguntar para você, ao final desse segundo ponto: o evangelho tem sido a primeira prioridade da sua vida? Ou você tem deixado qualquer outra coisa ocupar o primeiro lugar na sua vida? Irmãos, uma vez eu fui pregar numa igreja e eu preguei uma mensagem centrada no evangelho de Cristo, não é a nossa igreja. Aí uma irmã antiga, membro da igreja, dizia, falava assim: ah, pastor, isso aí que você pregou eu já sei, isso aí eu não preciso não, quem precisa disso são os novos convertidos. Eu falei: minha irmã, a irmã não entendeu nada. Lutero dizia que ele precisava ouvir o evangelho todos os dias, porque nós somos terríveis pecadores todos os dias, e nós só somos reconciliados com Deus por causa da obra do evangelho. Eu preciso ouvir o evangelho todos os dias. Então eu quero perguntar a você: existe alguma coisa na sua vida ocupando o lugar do evangelho? Você tem colocado o seu cônjuge no lugar do evangelho?
Você tem colocado seus filhos no lugar do Evangelho? Tem colocado, às vezes sem querer, até o pastor no lugar do Evangelho? Você tem colocado o ministério que você trabalha na igreja no lugar do Evangelho, como se ele fosse mais importante do que o Evangelho? Nós temos que cuidar com isso, irmãos. Nós somos uma igreja histórica, distintas sociedades internas, ministérios, e de repente a gente vai fazer agenda, eu vejo isso todo ano, cada um quer defender com unhas e dentes a sua área. Elaine está comigo, vê isso. Preste atenção, o seu ministério, a sua sociedade interna não é mais importante que o Evangelho. O que é mais importante nessa igreja é o Evangelho. Ele é superior a todas as coisas. Não se esqueça disso. O texto nos diz: não abra mão do Evangelho. Em primeiro lugar, por causa da sua mensagem. Em segundo lugar, por causa da sua superioridade. Mas talvez você me pergunte nessa manhã: pastor, por que não abrir mão do Evangelho? Terceiro lugar, não abra mão do Evangelho por causa da sua origem. Paulo vai dizer no versículo de número 11 o seguinte: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Paulo diz: eu não inventei o Evangelho, pessoal. Ele vai dizer mais à frente até quem ele era. Ele não tinha capacidade de inventar o Evangelho. Ele era contrário ao Evangelho. Ele diz: gente, eu não inventei o Evangelho. Não é coisa de homem. Não, homem nenhum tinha capacidade de ter o Evangelho passando na sua cabeça. É isso que ele está dizendo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E ele diz no 12: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo está lembrando aquele dia que Jesus apareceu para ele em Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo foi treinado por Jesus, irmãos, durante 3 anos na Arábia. Ele recebeu o Evangelho de Jesus. Ele era contra o Evangelho, mas foi convertido pelo Evangelho. E ele nos mostra então que o Evangelho é superior a tudo na igreja, porque o Evangelho não veio de homem, o Evangelho veio de Deus. É por isso que no versículo 10 ele diz o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Esse é um dos versículos chaves para a minha vida, irmãos. Quando da minha chegada aqui na Unida, alguns irmãos ficaram literalmente chocados pela maneira como nós pregamos o Evangelho. Mas eu quero dizer para você que nesse quesito eu sou aluno do apóstolo Paulo. Eu não posso querer agradar você. Algum tempo atrás chegaram dizendo para mim que estavam reclamando que eu nunca prego uma mensagem para massagear o ego das pessoas. Só prego mensagem forte. Eu quero dizer para você que eu prego mensagem forte porque o Evangelho não foi inventado para agradar você. E porque eu te amo, eu vou pregar a mensagem que você não quer escutar. Porque essa é a mensagem que você precisa ouvir. E eu quero ser como Paulo. Procuro agradar a homens ou procuro agradar a Deus? Se eu agradasse a homens, eu não seria servo de Cristo. O objetivo desse púlpito não é agradar você. O objetivo desse púlpito é a sua salvação, é a sua santificação, é você ser moldado à imagem de Cristo Jesus. Esse é o objetivo deste púlpito. Se isso te desagrada, sinto muito. Você precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus e passar por uma verdadeira conversão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Não abra mão do Evangelho por causa da sua origem. Ele veio de Deus. Eu não vou abrir mão dele. Não fui eu que inventei. Eu vou pregar com fidelidade, porque Deus me mandou pregar para a honra e para a glória, no nome de Jesus. Pastor, por que não abrir mão do Evangelho?
Não abra mão do evangelho, em primeiro lugar, por quê? Por causa da sua. Em segundo lugar, não abra mão do evangelho por causa da sua. Em terceiro lugar, não abra mão do evangelho por causa de quê? Por causa da sua. Mas em último lugar, o texto nos diz: não abra mão do evangelho por causa do seu poder. Não abra mão do evangelho por causa do seu poder. Ao apresentar o poder do evangelho, Paulo nos mostra quem ele era antes de Cristo e quem nós éramos antes de Cristo. Ele diz aí no versículo de número 13: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O evangelho é poderoso porque ele nos mostra quem nós éramos antes de Jesus. Paulo apresenta aqui, amados irmãos, que no judaísmo ele se destacava e ele odiava o evangelho, ele odiava a igreja. Ele diz que eu perseguia a igreja de Deus, eu a devastava. O primeiro mártir foi assassinado na presença de Saulo, ele botou pessoas na cadeia, ele votou favorável pela morte de cristãos. Esse é o homem que está pregando para nós antes de Cristo. E ele nos mostra que até no seu próprio legalismo ele era tremendamente pecador, porque ele era cheio de justiça própria. Ele diz: olha, na minha nação, quanto ao judaísmo, eu me avantajava a muitos da minha idade. Ele não era só zeloso. Paulo era fariseu, a palavra fariseu significa zeloso. Ele diz que ele era extremamente zeloso das tradições de seus pais. Ele era alguém que se achava bom e que se achava na capacidade de receber justiça própria por obedecer à lei dos judeus. Este era Paulo, um pecador que caminhava a passos largos para o inferno. Nós precisamos reconhecer o poder do evangelho. Antes de Cristo na nossa vida, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. E mesmo que tenhamos sido da igreja a vida inteira, se nós não tínhamos Cristo Jesus, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, porque éramos contra Deus e contra a sua palavra. Mas preste atenção, Paulo está dizendo a mim e a você: não abra a mão do evangelho por causa do seu poder. Ele nos revela quem nós éramos antes de Cristo, mas ele nos revela o que Deus fez por nós. Ele nos mostra o poder de Deus atuando em nossa vida. Paulo diz no versículo 15: quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Irmãos, eu leio essa parte da Bíblia, eu fico tremendamente tocado. Olha o que Paulo está dizendo aqui: que antes da fundação do mundo, Deus amou Paulo, Deus me amou e amou você. Antes que nós nascêssemos, Deus nos amou. Ele diz aqui: quanto ao que me separou antes de eu nascer. E aí na hora que nós somos salvos, sabe o que aconteceu? Diz assim: ele me chamou pela sua graça. Você foi salvo pela graça de Deus em Jesus. Mas a expressão mais maravilhosa que eu vejo no texto, irmãos, é quando ele diz assim: aprove a ele revelar seu Filho em mim. Meus irmãos, eu sou pecador e Deus revelou seu Filho em mim. O texto está dizendo da bênção do novo nascimento. Você tem Cristo morando dentro do seu peito. Deus, por sua graça, revelou o Filho de Deus em você. Que bênção maravilhosa! Nós estávamos mortos e Deus nos ressuscitou. E agora o Filho está em nós, por causa da ação de Deus. Esse é o poder do evangelho. Ele nos revela quem nós éramos antes de Cristo. O que o Pai fez, nos escolheu, nos salvou pela graça, revelou Jesus dentro de nós quando nos regenerou. E revela então a transformação do Senhor na nossa vida. Paulo, que antes era perseguidor, diz para nós agora no versículo 16, depois que Cristo se revelou nele, que agora ele vai pregá-lo entre os gentios. E ele, sem detença, sem se deter, não consultou carne nem sangue, não foi em Jerusalém reunir com Pedro, com João, com Tiago, dizer: posso pregar? Não. Ele diz assim: não subiu a Jerusalém para os que eram apóstolos antes dele, mas partiu para as regiões da Arábia e voltou para pregar em Damasco.
Paulo foi transformado. Veja bem o poder do Evangelho. Ele pega um perseguidor, um assassino, que foi escolhido antes da fundação do mundo, o chama pela graça, o regenera, faz dele um pregador, um homem que tem autoridade de Deus para cumprir o ministério. E agora esse homem se dedica a pregar o Evangelho de Cristo. E se torna o maior de todos os pregadores da fé cristã depois do seu Senhor. E aí Paulo vai contar que ele não seguiu a autoridade de homem algum. Ele não foi prestar uma prova com os apóstolos. Ele diz que depois de 3 anos de estar pregando em Damasco, passou um tempo na Arábia, onde aprendeu direto do Senhor Jesus mais sobre o Evangelho, na região da Arábia. Voltou para Damasco, continuou pregando. 3 anos depois ele foi a Jerusalém, mas não para fazer um curso. Ele passou 15 dias ali e não conheceu nenhum dos apóstolos, exceto Pedro e Tiago, irmão do Senhor Jesus, que era o presidente do sínodo da igreja de Jerusalém. E ele disse que depois, então, ele foi para as regiões da Síria e da Cilícia, no norte da Síria, e Cilícia é a região dele, onde é a Turquia hoje, a cidade de Tarso. Paulo ficou ali 14 anos no ostracismo, antes de ser usado poderosamente por Deus. Mas ele diz aqui o seguinte: e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Versículo 23, ouviam somente dizer que aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. O testemunho de Paulo impactou o mundo inteiro. Veja bem que o poder do Evangelho pega alguém que era inimigo de Cristo, transforma a vida dele, revela Cristo nele, faz dele um pregador. E agora então o testemunho impactante dele abençoa a vida da igreja e desperta pessoas para fazer a obra de Deus. Irmãos, nunca é tarde para servirmos a Deus. E nunca é cedo demais. Talvez você me diga: mas eu sou um adolescente. Tem muito caminho pela frente. Há mais de 30 anos atrás, eu conheci um menino que estava na 4ª série, 5º ano hoje, que, tocado pelo Evangelho, pediu ao seu pastor que desse a ele uma caixa de Novos Testamentos. E o pastor: só não posso levar de carro na escola. E o menino foi morrendo com aquela caixa de 40 Novos Testamentos nas costas. E ele chegou na escola, pediu a oportunidade à professora, falou de Jesus e entregou um Novo Testamento para cada colega da sala. 30 anos depois, uma das colegas daquela sala trabalhava na mesma escola que a mãe daquele menino. E ela disse o seguinte: há 30 anos atrás, o seu filho entregou um Novo Testamento. E até hoje, eu tenho lido o Novo Testamento. E tenho conhecido Jesus. 30 anos depois. Porque uma criança de 10 anos resolveu pegar Novos Testamentos e distribuir para seus colegas na escola. O que o Evangelho fez na sua vida? Quem você era antes de Cristo? O que Cristo fez por você? Que impacto o Evangelho tem causado na sua vida? Qual é o testemunho que você tem deixado? O que as pessoas dizem a respeito do seu testemunho? Depois de ouvir uma mensagem como essa, você tem que ser capaz de dizer ao mundo inteiro quem você era antes de Cristo, o que Cristo fez por você, como Ele transformou a sua vida e que testemunho você tem dado para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ao terminar essa exposição, talvez você me diga: pastor, quais são as implicações práticas dessa mensagem para nós? Primeira delas, creia somente no Evangelho. É somente pela fé na obra de Cristo que você é salvo. Quem não crer em Jesus vai passar a eternidade no inferno. Então se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que te amou e morreu na cruz para te salvar. Segunda implicação lógica e clara do texto: não coloque nada na frente do Evangelho. Nem sua família, nem você mesmo, nem suas habilidades, nem seu trabalho, nem o ministério ou sociedade interna na qual você trabalha na igreja, nem a sua tradição. Nós somos presbiterianos e amamos nossa tradição, mas não colocamos nossas confissões de fé na frente do Evangelho. Elas estão debaixo do Evangelho.
Terceira implicação. Não aceite nenhum falso evangelho, nem falsa doutrina na igreja de Cristo. Nunca. Seja comprometido com a verdade. Quarta e última implicação. Viva para dizer aos pecadores que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não abra mão do Evangelho por causa da sua mensagem, por causa da sua superioridade, por causa da sua origem, por causa do seu poder. A minha oração é que em 2022 a Unida seja impactada com o Evangelho de Jesus. A minha oração é que a Unida seja banhada com o Evangelho de Jesus. A minha oração é que em 2022 Cristo seja exaltado nesse púlpito sobre tudo e sobre todos. A minha oração é que em 2022 nossa igreja ame o Salvador, conheça o Salvador e se relacione intimamente com aquele que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Que nossa igreja nunca jamais abra mão do Evangelho. Não abra mão do Evangelho. Em nome de Jesus, amém.